Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sindisaúde, Asper, Sindicef, Sindur, Sincepol, Ecute. Programa Movimento Sindical. Olá, bom dia. Bom dia a todos os servidores públicos de Rondônia. A todos aqueles que servem, fazem o seu trabalho o melhor possível para melhor atender aqueles que dele dependem. A nossa homenagem de hoje vai para aqueles que executam o seu trabalho sabendo que cada um é responsável pelo resultado de uma equipe. Aqueles que procuram conhecer, melhorar e aperfeiçoar suas atividades para que faça a diferença substancial na qualidade dos serviços prestados. Aos servidores públicos que, com responsabilidade e que, diante das dificuldades pessoais e profissionais, cuidam para que não seja afetado o resultado do seu trabalho. Aos profissionais que contribuem para que o seu ambiente de trabalho seja agradável, cordial e produtivo. E tenham a disposição para ajudar os colegas a conhecer o que sabem e aprendam também com eles. A todos aqueles que estiveram ativos como servidor a maior parte de sua vida e contribuíram para atender a missão do Estado prestando um serviço de qualidade. O nosso bom dia aos servidores civis e militares que fazem do seu trabalho uma diferença na qualidade de vida dos cidadãos. A todos os servidores públicos, os nossos parabéns pelo seu dia. E lembre-se, a mais honrosa das ocupações é servir o público e ser útil ao maior número de pessoas. Está começando o programa Movimento Sindical e estes são os destaques de hoje. Candidatos a governador de Rondônia apresentam propostas para a educação e assinam termo de compromisso no Sintero. Sindicatos promovem festas para comemorar o Dia do Servidor Público. Sintero conquista a mudança de classe para professores. Você vai ver entrevistas especiais com o secretário de Educação, com o Procurador-Geral do Estado, com o advogado Hélio Vieira e com o presidente do Sintero sobre essa novidade. Sindicef prepara a delegação para participar das atividades da campanha salarial de 2015 dos servidores federais. Hotel de Trânsito e Pousada do Sinjur já receberam juntas mais de 3.000 acessos. Servidores do Judiciário vivem a expectativa de melhoria salarial prevista no orçamento de 2015. Luta pela transposição será reforçada logo após as eleições. E você vai ver como foi o terceiro encontro gospel do Sintero. Tudo isso e muito mais agora no programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Como acontece em todos os anos que tem eleição, o Sintero promoveu nesta semana um ato cívico para que os filiados conheçam as propostas dos candidatos para a educação. O Sintero convidou para o ato os candidatos Expedito Júnior e Confúcio Moura. O candidato a vice-governador na chapa de Confúcio, o sindicalista Daniel Pereira, pediu para participar no lugar do governador. Vamos ver como foi. Já faz parte do calendário de atividades do Sintero promover encontros como esse. A finalidade é fazer com que os trabalhadores em educação conheçam as propostas dos candidatos para a educação. Essa é a contribuição do Sintero para o fortalecimento da democracia e a valorização da educação. O evento foi realizado na tarde de quarta-feira na sede administrativa do Sintero em Porto Velho. A direção do sindicato convidou para o evento os dois candidatos a governador e ofereceu o mesmo tempo para que cada um deles pudesse expor suas propostas e, ao final, assinar o termo de compromisso com a educação.
Como havia militantes das duas candidaturas, o presidente do Sintero, Manuel Rodrigues, ao fazer a abertura do encontro, pediu que os candidatos fossem respeitados. O candidato Expedito Júnior do PSDB foi o primeiro a chegar. Ele estava acompanhado de assessores e cumprimentou os eleitores. O candidato foi recepcionado pelo presidente do Sintero e conduzido à mesa principal. Expedito Júnior pediu licença para apresentar também suas propostas para os outros setores, como a saúde, a segurança pública, a agricultura, assistência aos municípios e desenvolvimento e finanças. Ele dedicou a maior parte do tempo para falar sobre a educação. Prometeu valorizar os profissionais, ampliar a gestão democrática, política salarial, empenho para a transposição e mais investimentos para o setor. Depois de sua explanação, o candidato do PSDB assinou o termo de compromisso apresentado pelo Sintero, sob aplausos da categoria. No final de sua participação no encontro, Expedito Júnior deu uma entrevista e disse o que pensa desse contato com os eleitores. É um ato democrático e um compromisso com a educação do nosso Estado. Eu entendo que isso é importante, eu entendo que isso é bom. Isso faz parte desse processo que nós estamos discutindo e eu espero ter conseguido aqui ganhar aqui compromisso no sentido de somar com essa mudança que nós estamos propondo, um jeito diferente, um jeito novo de se governar o nosso Estado. E por isso que eu fiz questão de estar aqui, assumir o meu compromisso, assinar a carta compromisso com os educadores do nosso Estado, porque esse é o meu desafio. O meu compromisso com Rondônia é esse e vai ser esse sempre. Eu quero construir com os nossos servidores, com os nossos trabalhadores, e aqui foi um exemplo disso, que eu quero construir com os trabalhadores da educação um caminho melhor para o nosso Estado. Nós temos que dar um salto na educação do nosso Estado, na melhoria das nossas escolas. Nós precisamos fazer com que verdadeiramente aconteça a escola de tempo integral, que o aluno retorne para a escola e que ele tenha uma educação continuada no estado de Rondônia, que a educação não seja paralisada por secretários e mais secretários, porque não deva ser uma política de secretário, deva ser uma política de Estado, deva ser uma política construída e discutida com os trabalhadores, e é isso que eu vou fazer a partir de 1º de janeiro. Então, eu fiz questão de estar aqui para mostrar os meus compromissos com toda essa classe operária, esses trabalhadores do nosso estado, para dizer que eu tenho um compromisso e quero cumpri-los a partir do dia 1º e vou precisar deles para ajudar na transformação que nós queremos fazer no estado de Rondônia. Às 5 horas da tarde foi a vez do candidato a vice-governador da coligação liderada pelo PMDB, Daniel Pereira. Ele iniciou sua exposição esclarecendo que quando a coligação recebeu o convite do Sintero, ele próprio pediu permissão ao governador Confúcio Moura para participar do evento. Disse que, como fundador do Sintero, trabalhador em educação e líder sindical, não poderia perder essa oportunidade de dialogar diretamente com a categoria na condição de candidato a vice-governador. Ele destacou que, embora seja candidato a vice-governador, estava ali representando o governador Confúcio Moura, candidato à reeleição. Daniel Pereira, que estava acompanhado do secretário de Estado da Educação, Emerson Castro, também falou sobre as propostas para os demais setores e sobre as realizações do atual governo. Ele disse que conhece bem o termo de compromisso elaborado pelo Sintero, pois são itens pelos quais tem lutado durante toda a sua vida de militante sindical. Ao final, Daniel Pereira acrescentou ao termo de compromisso 2 itens que considera necessários para a valorização dos trabalhadores em educação e para a melhoria da qualidade do ensino público em Rondônia. Além das reivindicações do Sintero, o candidato prometeu a implantação de um sistema de assistência médica para os servidores públicos e uma parceria com a Unir para oferecer cursos de mestrado e doutorado na área de educação, sendo igualmente aplaudido. O Sintero mantém uma tradição democrática e, pelo que me lembro, desde 89 o Sintero faz isso. E em 90, o Sintero, de uma forma inovadora, fez o primeiro debate com os candidatos a governador lá em Cacoal. O diferente para mim é que eu, que sou fundador da entidade, venho hoje aqui na condição de candidato pedir voto e, mais do que isso,
fazer compromisso com os nossos companheiros trabalhadores em educação. É a primeira vez na história de Rondônia que nós estamos muito perto de colocar um trabalhador de educação, se não no governo do estado, pelo menos na condição de vice-governador. E é por isso que eu quero pedir o apoio de todo o nosso pessoal que levante essa bandeira e não se esqueça, se eu for vice-governador, o Sintero vai junto comigo para a vice-governadoria desse estado. Bom, o Sintero convidou 2 candidatos a governador. O senhor, como candidato a vice, compareceu. Qual foi o motivo dessa mudança? Eu pedi para o governador para vir aqui, porque quem ajudou a criar essa entidade, quem já caminhou nas ruas, debaixo de chuva, sol quente, brigando pelos demitidos, brigando por cada uma das causas desse sindicato, sempre fui eu. E o governador reconheceu e me deu esse direito honroso de vir aqui fazer a defesa do atual governo dele e do próximo governo dele. Muito obrigado, governador Confúcio Moura, é por isso que eu sou seu vice, lhe respeito muito e vamos ganhar essa eleição juntos. É evidente que nós fizemos uma abordagem das dificuldades que nós temos que transpor do ponto de vista financeiro, mas todo e qualquer ponto ele vai ser tratado às claras com os trabalhadores em educação. E eu, inclusive, ousei, baixou em mim o espírito de sindicalista e eu acrescentei mais alguns pontos. É por isso que eu estou levando, vou fazer as adaptações necessárias para que o nosso governador assine ele como governador e a gente devolva o documento aqui para o Sintero. Porque nós não fizemos promessas aqui, nós fizemos compromissos e nós vamos trabalhar para cumpri-los. Após as explanações, o presidente do Sintero, Manuel Rodrigues, agradeceu a presença dos trabalhadores em educação que compareceram e agradeceu aos candidatos por terem atendido ao convite. Os trabalhadores em educação gostaram da oportunidade de ouvir diretamente dos candidatos as propostas para a educação. Agora a gente espera que seja cumprida, pelo menos, se não cumprir toda, mas pelo menos metade seja cumprida, porque é isso que a gente espera, né, dos nossos candidatos. Muito significativa, né, para a categoria, porque nós vamos, através dessa demonstração, comparar as propostas e ver qual a melhor. O vereador José Wildes também fez uma avaliação positiva do encontro. Eu considero que seja de fundamental importância fazer um debate dessa natureza, principalmente no segundo turno, porque cada candidato pode expressar aqui o seu posicionamento e no que se refere à educação. Acho que o sindicato tem que fazer mesmo esse evento no sentido de fazer com que os candidatos se comprometam com a educação. Assinando o papel, a gente sabe que é difícil, mas é importante que possa fazer um trabalho como esse para garantir conquistas aí para toda a educação no estado de Rondônia. Os diretores do Sintero também fizeram avaliação positiva do encontro e esperam, com isso, contribuir para o esclarecimento dos trabalhadores em educação. Bom, é um ato de democracia, né? A gente, como sindicato, nós procuramos sempre fazer as coisas de forma mais clara possível, e essa demonstração dos servidores de estar vindo aqui, de estar ouvindo as propostas dos 2 candidatos, demonstra também o compromisso que nós temos com o nosso estado e principalmente com a educação no estado de Rondônia. O evento em si já era uma necessidade. Eu achei ótimo o debate, acho que deveria, democracia é isso. Olha, para o Sintero é um evento bastante importante, porque ele tem um significado de você saber o que os candidatos se comprometem para os próximos 4 anos. É um trabalho que o sindicato sempre fez em todas as outras oportunidades que nós tivemos no processo eleitoral. A gente sabe que muitas vezes assina e não cumpre, né? Mas o sindicato tem condições, com certeza, de durante os próximos 4 anos, lembrar a sociedade e poder cobrar do que for eleito o que ele assinou. E é claro que não é só isso que o sindicato vai cobrar, só o que no momento tinha como uma espécie de pauta de reivindicações. Nós temos muitas outras situações que a gente quer discutir, e eu acho que esse evento ele é importante por essa razão. Você tem um encontro frente a frente dos trabalhadores de educação com os candidatos, em que um deles será eleito governador de Rondônia. Mais uma vez foi um ato democrático, né, realizado pelo Sintero, assim como acontece em todas as eleições, onde os candidatos puderam apresentar as suas propostas de governo e, ao mesmo tempo, assinar um termo de compromisso, né? Então, a minha avaliação, nós fizemos aquilo que a democracia permite, que é justamente discutir as questões educacionais com os candidatos que vai para o segundo turno. E esse é um momento em que a categoria pode participar
né, e, ao mesmo tempo, acompanhar os trabalhos que o sindicato tem feito. É isso que o sindicato tem feito com muita responsabilidade, com muita propriedade, encaminhando todas as lutas, independente de quem seja o governo, independente de quem esteja no poder. Então, esse é um ato que nós sempre o fizemos e vamos continuar fazendo enquanto estivermos comandando com muita luta e com muita responsabilidade esse sindicato. O Sindicef se prepara para entrar com tudo na campanha salarial de 2015 dos servidores federais. A campanha é nacional e é coordenada pela Condicef. O Sindicef, como um dos principais sindicatos filiados à Confederação, vai enviar uma delegação para as discussões em Brasília. Nós estamos, desde a semana passada, estamos andando em todos os órgãos, né, fazendo essa reunião. E essa semana estamos ainda dando continuidade, a semana que vem que a gente conclui. E dia 17, 18, 19 agora de novembro, nós estamos tirando em torno de 25 pessoas dos órgãos, né, para ir para Brasília, onde nós vamos, com a nossa confederação, discutir a nossa pauta salarial, a nossa campanha salarial. E a gente acredita que cada órgão está levando os seus pontos específicos de cada órgão e o geralzão, né, que são de todos os servidores federal. Então, a gente está indo, concluindo essa semana, e a gente acredita que dia 17, 18, 19 nós vamos ter uma boa discussão em Brasília para essa nossa campanha salarial. A gente acredita que quem seja o presidente, primeira coisa de tudo, essa pauta até na primeira quinzena de janeiro já vai ser entregue para o novo presidente. Estamos apresentando Programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sindisaúde, Asper, Sindicef, Sindur, Sincepol, Ecute. Voltamos a apresentar Programa Movimento Sindical. O orçamento do Judiciário para 2015 poderá representar melhorias salariais para os servidores. O Sinjur participou da elaboração do plano financeiro do TJ para o próximo ano e sugeriu a previsão de reajuste salarial e de outros benefícios. O orçamento do Tribunal de Justiça é uma luta já desde que essa diretoria entrou, que a gente vem buscando um orçamento mais justo para o servidor. A administração passada, o orçamento foi difícil, a gente teve anos que a gente não houve reposição salarial, entramos em movimento grevista, mas esse ano houve avanço, né? A administração ouviu o sindicato pôde trazer proposta para o servidor de avanço no orçamento, né? Participamos realmente, né? Houve, digamos assim, um orçamento participativo, houve uma participação pela primeira vez do sindicato, né, e a gente pode projetar valores para o servidor já com praticamente 6 meses de antecedência. Isso nunca aconteceu, né? Isso é um avanço tanto da parte da administração do tribunal como também da parte do sindicato, e a gente está trazendo reposição salarial para o servidor. A reposição não era o que a gente desejava, mas é uma reposição interessante, que venha suprir a necessidade, né? Estamos atentos a buscar mais valores para o servidor. Tivemos avanço no auxílio alimentação, né? No auxílio saúde, e garantimos pela primeira vez, né, valores para licença prêmio e pecúnio. Uma luta que foi uma luta muito grande, não só do Sinjur, mas também de outros sindicatos, mas o Sinjur teve uma atuação intensa nessa lei, né? Tiramos a ADIM e aí nós estamos contemplando o nosso servidor com avanço, podendo receber, né, a licença prêmio pecúnio. Então, isso é fato de satisfação para o Sinjur, né, ter trago esse ganho para o servidor, um ganho que há mais de 30 anos o servidor não recebia esses valores e agora está recebendo. Então, assim, e o trabalho não para, né? O orçamento do Tribunal de Justiça, para que ele seja justo, é preciso que ele tenha concebido o lado do servidor, né? Não, o bolo não só de ser dividido para uma parte, né? Dividido em partes iguais. O servidor não está aqui olhando o que, né, os magistrados vão receber. Ele quer também. Ele precisa ser contemplado também. Então, teve avanço, a gente está continuando buscando melhorias para ver se melhora ainda mais esses percentuais, e é uma luta constante.
né? E a gente pede para que a categoria se una ao sindicato, né? Que traga ao seu sindicato união, porque só unido que a gente pode conseguir coisas melhores, não só para a instituição em si, mas também para o servidor, mais o servidor. E no Sinjur, a luta continua em defesa dos direitos dos servidores através de ações judiciais. Por causa dessa luta, a direção do Sinjur e a assessoria jurídica do sindicato foram muito bem avaliadas. Nós temos buscado incessantemente bem representar os servidores nas ações judiciais. As ações que foram impetradas na nossa gestão e as outras advindas de outras gestões, mantivemos sempre o bom acompanhamento para que a gente não tivesse a insatisfação de sofrermos algum problema em termos de perdas de prazo. Graças a Deus, isso tem sido observado incessantemente por esta diretoria e nós queremos aqui dizer que, agora recentemente, numa iniciativa de buscar a melhor defesa por arbitrariedades que têm ocorrido, buscamos o ingresso de uma medida judicial, mandados de segurança para buscar a melhor defesa dos anuênios. Sabemos que tem dispositivos que devem ser analisados juridicamente. Lamentamos que realmente esses dispositivos não tenham sido levados a contento, até porque o servidor está sofrendo no seu bolso já a redução desses valores e nós ficamos aí numa dúvida muito grande, que estado é esse de jurídico que não dá a guarida para o servidor, porque solicitamos de todas as formas, com recursos administrativos e recursos judiciais perante o Tribunal de Justiça e, infelizmente, o Tribunal mantém-se naquela saga, naquela sana de buscar a redução desses valores, que é cumprir uma decisão a qualquer preço, sem dar oportunidade nenhuma da forma como está de análise da defesa do trabalhador. Então, nós estamos aqui lamentando essa maneira como está sendo conduzido esse processo dos anuênios, mas estamos buscando a melhor justiça. Vamos recorrer e lutar até o fim para que o servidor não sofra esse impacto no seu patrimônio salarial. Outra questão é o mandado de segurança que ingressamos para trazer uma proteção a um direito de uma lei federal, a qual é uma lei maior, e agora a instrução estabelecendo que as folgas do eleitoral deverão ser contidas por um dia a menos, né? São coisas assim que a gente tem que analisar, porque a lei ela diz que todos os servidores que ficarem à disposição do eleitoral devem ter 2 dias de folga, e não 1. E a instrução caminhou mal, total arrepio da lei, e aí nós estamos buscando aí a defesa com mandado de segurança. Ainda não tivemos êxito aí, a liminar não foi concedida, mas tenho certeza que em breve se fará a melhor justiça com relação a estas questões que estamos defendendo aí para o servidor. A assessoria jurídica do sindicato, ela tem sido diligente e dinâmica. 98% dos processos em que houveram processo administrativo, nossos servidores foram amplamente defendidos e conseguimos êxito, né? Os outros 2%, onde houve uma incursão para uma deliberação que trouxesse uma punição maior, houve um abrandamento e nós conseguimos êxito no sentido de não de tirar toda aquela punição, mas de que a punição fosse amenizada, né? Minimizada. Isso ocorreu. Então, foi motivo até de elogios por parte de quem está à frente das comissões e tratando dos processos administrativos, de que o sindicato realmente deu ampla defesa, trabalhou com muito diligente em defender os trabalhadores nos processos administrativos. Digo, a assessoria está à disposição do servidor, sem custo nenhum, para fazer sempre a melhor defesa em busca de não prejudicar o servidor. Servidor processado administrativamente é servidor que mantém-se trabalhando de forma enervada e com dificuldades no seu labor do dia a dia. Estamos aqui para defendê-lo da melhor forma possível. Um dos muitos pontos positivos na atuação do Sinjur é a assistência aos filiados em todo o estado.
Em Ji-Paraná, o sindicato dá todo o apoio aos servidores através da pousada na subsede. E em Porto Velho está o principal hotel de trânsito do Sinjur. Juntas, as duas unidades já receberam mais de 3.000 acessos. Em nossa gestão, fizemos o possível para que todos se sentissem bem. Aqui nós tentamos trabalhar da melhor forma, sem trazer nenhum trato discriminatório, sendo diligente, utilizando-se do bom senso e fazendo com que os pleitos dos servidores sejam atendidos em termos de acomodação. Ampliamos aqui o atendimento no nosso hotel de trânsito, aqui junto à sede administrativa, e já ultrapassando uma casa dos 3.000 acessos. As pessoas que aqui são acolhidas têm sempre tido uma boa recepção. Faça o possível, o número de vagas são limitados, mas a gente busca sempre, num consenso, fazer com que o servidor seja bem atendido. Digo mais, a nossa pousada necessita realmente de uma reforma para ampliar. Os números são muito limitados de vagas, mas a gente tem buscado sempre atender a todos. Estabeleci em ambas, tanto aqui no Hotel de Trânsito da capital, quanto no Hotel de Trânsito, que é uma subsede em Ji-Paraná, que todos os servidores tivessem e fossem recepcionados e tivessem lá à sua disposição um café da manhã. Temos um café da manhã, uma coisa muito simples, humilde, mas que traz pelo menos aquela primeira alimentação do dia. O servidor tem a seu dispor no sindicato, na subsede em Ji-Paraná e aqui. E digo que na pousada em Ji-Paraná, nossa subsede, uma pousada que é muito... como diz assim, uma pousada com todo o conforto para os servidores, está à disposição dos servidores. Nós temos atendido lá, ultrapassamos a casa dos 1.500 atendimentos, né? Os 1.500 acessos. Colocamos à disposição um veículo 0 km para atender os servidores enquanto daquela estadia para os sua movimentação em diversas localidades ali, né? Tipo, os servidores, quando estão em passagem, às vezes necessitando de um apoio, o veículo está lá para atendê-los, assim como tem feito na capital. Então, a gente se preocupa muito com isso, sabemos que não temos tido assim aquele consenso de atender em todas as possibilidades, até porque o número de vagas na capital chega a 31 vagas e nós temos aí acumulado um número muito grande de servidores em deslocamento para cá e às vezes não conseguimos atender a todos. Mas a nossa busca é incessante de buscar sempre a melhor comunidade e ampliar também aí o hotel de trânsito na capital para que todos não sofram com esse tipo de dificuldades. Sabemos que todos os servidores que são sindicalizados devem ser bem atendidos no nosso sindicato. Estamos apresentando Programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sindisaúde, Asper, Sindicef, Sindur, Sincepol, Ecute. Voltamos a apresentar Programa Movimento Sindical. A luta pela transposição será reforçada logo após as eleições. O anúncio foi feito pelo presidente do Sintero, Manuel Rodrigues da Silva. Ele esteve em Brasília na semana passada e se reuniu com a comissão interministerial. Manuelzinho não gostou nada do ritmo de trabalho da comissão e disse que o Sintero vai ter que intensificar a luta. Ele fez um relato da reunião. Na realidade, foi uma reunião bastante difícil, em que eles têm 500 processos prontos, mas infelizmente eles não querem nem dar nomes e nem dar uma data de publicação. A alegação deles é que, como tem muita ação judicial, tanto em Rondônia quanto em Brasília, que eles estão respondendo os processos judiciais, eles estão aguardando as decisões judiciais, mas que
tem 500 processos prontos que depois da eleição é que eles vão se pronunciar. Infelizmente, é lamentável nós colocar mais uma vez. Nós estamos cansados de tanta promessa, de tanta enrolação. Eu espero que após passar a eleição, que não só coisa, como a própria bancada possa vir cobrar com mais determinação essa questão da transposição. Mas o que nos acalenta é que nós já estamos com todas as ações judicializadas, já tivemos ganho em primeira instância, e eles mesmo colocaram que eles estão aguardando a questão judicial. Então eu espero que essa transposição acontecer e nós não vamos desistir enquanto não transpor todos os servidores para o quadro federal. E nesta semana o Sintero anunciou uma grande vitória para os trabalhadores em educação. Finalmente o sindicato conseguiu a mudança de classe dos professores. Até então, os governos estaduais vinham resistindo, achando que isso era mudança de cargo, alegando que era inconstitucional. Só que nessa semana, a Procuradoria-Geral do Estado emitiu um parecer, dizendo que a mudança de classe é possível e é legal. Com isso, a SEDUC vai poder promover aqueles professores que não foram beneficiados por leis anteriores, que entraram com magistério e depois fizeram a graduação. E o secretário de Educação, Emerson Castro, anunciou que a SEDUC já está tomando as medidas para fazer a mudança de classe desses professores. Muitos deles vão direto para a classe C. Vamos ouvir os esclarecimentos do Procurador-Geral do Estado, Juraci Jorge, e do secretário Emerson Castro. Essa é uma discussão muito antiga, inclusive nossas leis estaduais, lei complementares, vêm a cada tempo se modificando com o objetivo de assegurar à classe de professores esse direito. E era muito confundido com os direitos constitucionais, principalmente com o que estabelece no artigo 206 da Constituição Federal, assegurando à classe de magistério a elevação de nível, e para não se confundir com a ascensão funcional. A elevação de nível é contemplar o professor, o magistério, pela sua titulação, pela sua especialização no cargo de professor, o que não pode confundir com a ascensão funcional, que hoje o Supremo Tribunal Federal está pacificando, já está decidindo no sentido dessa diferenciação, da elevação de nível, que chama-se promoção de carreira, e não da ascensão funcional. O que o Supremo Tribunal Federal está dirimindo essa dúvida, que não se trata de ascensão funcional, que seja mudança. Quando ele diz ascensão funcional, é a mudança de carreira. E no caso do magistério, seria uma promoção no cargo e não ascensão funcional, o que eu volto a repetir. E que nós conhecemos como elevação de nível. Elevação de nível porque ele, dentro da própria classe, ele estabelece com as leis anteriores, a 420, a 680, ela estabelecia os níveis de professores do magistério. Então, professor nível 1, nível 2, nível 3, que essa elevação de nível se daria exatamente com a especialização do professor, com a sua titulação, que era um incentivo para que o professor se capacitasse para poder, diante dos seus conhecimentos, aplicar para a sociedade os ensinos adquiridos na faculdade. Isso é um avanço, é uma conquista muito importante, principalmente para os professores. Com certeza. O objetivo maior é dar incentivo ao professor para ele se capacitar. E ele se capacitando, ele estará mais preparado para poder ofertar à classe estudantil o seu conhecimento. E graças a Deus o governo passa a aplicar justiça com o profissional. Era um direito ainda precário que carecia de um posicionamento da nossa Procuradoria. E a nossa Procuradoria, na busca de jurisprudência, de orientação e de embasamento para se posicionar, buscou uma jurisprudência já do STF, consagrada, indiscutível, dizendo que não há nenhum atentado à Constituição nessa ascensão do profissional. Há um ganho salarial importante, há um respeito, e há uma segurança jurídica agora garantida por esse parecer do Dr. Juraci, e nós vamos imediatamente aplicá-lo. No Sintero, a notícia foi recebida com comemoração.
O presidente do Sintero, Manuel Rodrigues, e vários diretores do sindicato participaram da reunião da assinatura do parecer na PGE. Vamos ver o que disseram o advogado Hélio Vieira e o presidente do Sintero, Manuel Rodrigues. Bom, na verdade, já existia até uma ação judicial, né, que tramitou no Tribunal de Justiça, o processo se encontra no STJ também, mas a própria administração hoje, né, a Procuradoria do Estado, reconheceu que realmente esses servidores têm direito à promoção, às suas progressões, na mudança, na movimentação na mesma classe, né, que é classe de professor. Então o cidadão continua como professor, então ele tem direito a essa movimentação. E isso foi uma vitória, né, do Sintero, uma vitória dos professores. Também a Procuradoria humildemente reconheceu que esses servidores têm esse direito, juntamente com o chefe da Casa Civil, o secretário de Educação. Então, parabéns a todos aí. E o processo já foi agora encaminhado para impacto financeiro. Diante disso, a solução está se concretizando brevemente. O parecer jurídico já foi emitido e uma vitória dos trabalhadores. O Sintero fez uma consulta através do nosso presidente Manelzinho, no sentido que o servidor não poderia ser penalizado pela demora da administração pública, documentos foram extraviados, mas que estava dentro do próprio órgão. Teve prédios aí que já documentos foram queimados e depois o servidor tinha que conseguir esse documento para provar que trabalhou em determinada escola ou se não ingressar com uma ação judicial, uma declaratória. Não precisa mais entrar com essa medida judicial. A própria administração pública, através da Procuradoria do Estado, na pessoa do procurador doutor Juraci, reconheceu, com o secretário também de Educação, que agora a responsabilidade é da educação, não é mais do servidor. Então o servidor completou o tempo de serviço, é só requerer, o trâmite vai ser rápido e com isso também o Sintero já vinha questionando isso há muito tempo. E uma vitória aí do nosso presidente Manelzinho. A gente iniciou hoje os trabalhos, né? E já marcou uma data para término, que seria 120 dias a partir de hoje. Então a gente vai discutir aí a questão do plano de carreira, especificamente na questão da titulação, né? E das gratificações, que é fundamental, né? Antes a gente tinha uma gratificação de doutorado de 100%, hoje a gente tem de 50%. Né? Tinha mestrado 50%, hoje tem 30%. Então a gente precisa valorizar o trabalhador. O cara fazer doutorado, ele precisa ser valorizado. Fazer mestrado, ele precisa ser valorizado. Esse é um dos pontos que é fundamentais nessa discussão do plano de carreira. E a questão do pessoal administrativo também, que hoje boa parte está fazendo uma faculdade e não recebe essa valorização. Então é preciso que se crie uma gratificação para os servidores que fazem nível superior, que sejam administrativos. Esse é um ponto fundamental também nesse sentido. E a questão também da carga horária, do cumprimento do piso salarial, né, da valorização do servidor, na questão também do dinheiro do ROIT, dos recursos do ROIT, do pré-sal, que vem para dinheiro novo para a educação, e a gente precisa estabelecer também critérios de como utilizar esse recurso para valorizar os trabalhadores em educação do município de Porto Velho. E como é que vai ser a participação do Sintero? Quem que vai compor esse grupo que vai fazer essa análise desse trabalho? Não, hoje na discussão se definiu que a Prefeitura vai apresentar alguém do Executivo, da PGM, mas também tem a questão dos trabalhadores em educação, que o Domingos vai fazer parte, eu vou fazer parte, e um representante do Conselho de Educação também para compor essa comissão que vai aí sentar já a partir de hoje, dia 13, já tem uma reunião marcada para que a gente sente e elabore de maneira mais rápida e uma coisa mais consistente e que dê mais segurança para os trabalhadores em educação. É a primeira vez que se faz uma reformulação desse plano de carreira? Na verdade, essa é a primeira vez que se faz uma reformulação, né? Que já em 2009 teve aquele plano que saiu e teve alguns problemas no plano. Então a gente está agora tentando corrigir as irregularidades, baseado também na mudança que houve do Plano Nacional de Educação, que vem com algumas novidades, e nesse sentido a gente está tentando enquadrar, né, essas novidades ao nosso plano de carreira. Esse era um gargalo que estava entalado no sindicato, que nós vimos discutindo há muito tempo, colocando a decisão de Suprema, a questão foi, finalmente, o doutor Juraci, graças a Deus, no dia 20, entendeu, acompanhando a decisão do Supremo, que realmente os professores podem ascender na sua carreira, que não é cargo diferente. Então, a partir de agora, o pessoal que é concursado, que não elevou nível do magistério, poderão aí, nesses 30 dias, vai estar sendo publicado, vão poder dar entrada novamente, aonde ele concede, finalmente, o direito da elevação de
de mudança de classe. Então, esse é um ponto positivo, e aqueles também que não fizeram ainda a sua faculdade poderão fazer, porque agora, através do Dr. Juraci, finalmente a Procuradoria reconheceu esse direito, que era uma grande luta e uma vitória, mais uma vitória do Sindicato dos Trabalhadores em Educação. O Sintero e o Sinjur promoveram ontem à noite as tradicionais festas em homenagem ao Dia do Servidor Público. O Sintero promoveu a confraternização dos trabalhadores em educação na sede social em Porto Velho, com a presença de mais de 3.000 pessoas. Teve pré-show com MPB, sorteio de brindes e um mega show com a banda Swing Country. Já o Sinjur promoveu o tradicional jantar dançante na Casa de Shows Talismã 21. A festa teve show de humor, sorteio de brindes, jantar e muita música. No próximo programa, nós vamos trazer reportagens especiais mostrando as duas festas. Agora vamos ver como foi o terceiro Festival Gospel, promovido quinta-feira pelo Sintero. Esse festival também faz parte das comemorações do Dia do Servidor e a cada ano o sucesso aumenta. Vamos ver. O Festival Gospel do Sintero está na terceira edição e já entrou para o calendário de eventos do sindicato. Todos os anos, no mês de outubro, em data intermediária entre o Dia dos Professores e o Dia dos Servidores Públicos, o Sintero reúne os trabalhadores em educação religiosos e convida várias igrejas para uma grande celebração. Neste ano, a festa contou com a participação de quase 500 pessoas e teve a apresentação de dezenas de igrejas. Quem foi à sede social do Sintero assistiu a um desfile de cantores, cantoras e bandas de música gospel. Cada artista que se apresentava recebia uma lembrança do evento. Nos intervalos, eram sorteados brindes aos filiados do Sintero. Além das apresentações de várias igrejas, neste ano o Festival Gospel teve uma atração principal, a banda Estação da Fé. Para a direção do Sintero, esse festival deve continuar sendo realizado, porque a cada ano atrai um público maior. Segundo os diretores do sindicato, isso significa que os trabalhadores em educação também querem ter um momento para celebrar a fé durante as comemorações do Dia do Professor e do Dia dos Servidores Públicos. A cada ano que passa, a gente vê que evolui mais, que o povo está frequentando com mais vontade, e que o Sintero está tendo uma grande realização com isso, porque não está chamando só a festa popular, mas sim a festa de todos os evangelhos, para que a gente, cada ano que passa, tenha uma programação melhor, mais irmãos aqui presentes, tá? Animando, brilhantando e trazendo o nome do Senhor Jesus para todo mundo. É o que estamos precisando. E com certeza, Décio, para o ano vai ser bem melhor, que esse ano já foi ótimo. Para o ano, com certeza, vai ser melhor. Terceiro encontro gospel, né? Graças a Deus, está sendo um evento maravilhoso. Como eu já disse em algumas entrevistas, realizamos o primeiro, né? Deu assim, não deu muitos participantes. O segundo já melhorou. O terceiro, agora, que é esse momento agora que está acontecendo, está sendo muito maravilhoso. Várias pessoas participando, várias igrejas também junto, participando com louvor, com dança, com cântico, né? Várias bandas muito boas aqui da região, cantando e louvando o nome do nosso Deus. Então esperamos que seja cada vez melhor, porque nós temos um público muito grande de evangélico dentro da educação e esse evento é justamente para eles. O presidente do Sintero, Manuel Rodrigues da Silva, parabenizou a direção do sindicato pela realização e agradeceu aos convidados pela participação. Muito bom, cada ano que passa, os trabalhadores em educação estão respondendo. Esse momento de louvor e adoração é muito importante para o nosso espírito, para a nossa alma. Nós precisamos estar louvando a Deus, pedindo proteção. Eu sempre digo que nenhuma folha da árvore cai sem a permissão de nosso Senhor Jesus Cristo. E também nós estamos atendendo a outra reivindicação da nossa categoria, que durante muitos anos reclamava que não tinha um momento de adoração para eles. Então agora, esse é o terceiro ano consecutivo, desde que nós assumimos, nós tivemos o cuidado de ter esse momento de louvor para aquelas pessoas que não gostam de festa, mas que gostam de adorar Jesus Cristo. Então, muito importante, quero agradecer a participação das igrejas, que a questão dos grupos de cantos, que estão das bandas, né, os trabalhadores estão respondendo, a comunidade, aos pastores. Então, está de parabéns
a comunidade, o Sintero, agradecer a direção. E eu espero que cada ano que passa possa crescer cada vez mais, que nós possamos estar sempre agradecendo e louvando. E aquele que, sempre eu disse, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E eu digo mais, feliz o sindicato cujo Deus é o Senhor. Que parabenizar a todos os servidores públicos no estado de Rondônia, porque se hoje esse estado é um estado forte, é graças à pujança desses guerreiros, desses servidores públicos, que faz esse estado tão grandioso. São muitas vezes até mal remunerados, mas estão sempre ali com um sorriso no rosto. Então é graças a eles que hoje Rondônia é o estado maravilhoso que é. Parabéns a todo servidor público pelo dia 28, também parabéns aos professores pelo dia 15, parabéns aos servidores administrativos pelo dia do servidor público. O programa Movimento Sindical de hoje termina aqui, mas nós estamos 24 horas na internet. Se você quiser rever alguma das reportagens ou entrevistas de hoje, acesse o YouTube. Você também pode assistir o programa inteiro no site do Sintero. Nós voltamos no próximo sábado nesse mesmo horário. A todos um excelente fim de semana, uma ótima semana de trabalho e até lá. Programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sindisaúde, Asper, Sindicef, Sindur, Sincepol, Ecute.